Já pensou numa criatura tão grande que só de se mover ela cria rios e abre cavernas? Hoje conheceremos a lenda do Aboiguaçu, a serpente colossal do folclore brasileiro, capaz de devastar cidades inteiras com a sua força descomunal. Este é o Da Lenda ao RPG. O Aboiguaçu, também chamado de Emboiguaçu ou Minhocão, é uma criatura mítica remanescente de uma era imemorial, muito antes de qualquer ser humano habitar a Terra. Com seu corpo de tamanho colossal, pele grossa e escorregadia e uma bocarra repleta de dentes pontiagudos, ele é conhecido por ter moldado muitos dos rios do Brasil, arrastando seu corpo gigantesco sobre a terra, criando sulcos que se tornariam as nascentes dos rios que conhecemos hoje. Esse ser gigantesco tem hábitos aquáticos e raramente sobe à superfície nos dias de hoje, preferindo escavar mais e mais túneis e descansar por séculos. No entanto, quando despertam da sua hibernação, eles são capazes de destruir cidades inteiras. Poucas criaturas são tão antigas ou tão poderosas quanto o Aboiguaçu. Os hábitos do Aboiguaçu são completamente misteriosos, visto que ele é extremamente antigo e praticamente ninguém que viu um Aboiguaçu sobreviveu para contar essa história. O que se sabe é que eles se reproduzem de alguma forma, porém, se isso é uma reprodução assexuada, acontecida por meios místicos ou alguma forma de biologia exótica, ou se eles se encontram e acasalam ocasionalmente, isso ninguém sabe. O rumor mais conhecido é que, independente de como essa fertilização aconteça, os aboiguaçus colocam seus ovos em cavernas extremamente profundas, algumas tão profundas que poderiam, inclusive, tocar a camada terrestre conhecida como manto. A causa da hibernação, tão comum nas lendas do Aboiguaçu, é outro ponto extremamente discutido e que nunca se chegou a nenhum consenso. O fato é, o Aboiguaçu entra em hibernação e dorme por séculos. Normalmente ele está no fundo de uma caverna muito grande, no leito de algum rio igualmente grande e imponente. Quando o Aboiguaçu acorda, ele destrói tudo que está em seu caminho. E aqui entra um ponto bastante interessante. Toda caverna que abriga um Aboiguaçu, ao redor dela se forma, pouco tempo depois, uma vila de abatis. A relação entre os abatis e o Aboiguaçu é algo muito discutido em rodas de conversa, mesas de bar ou de taverna, como queira, e por aí vai. A questão é, sempre que há a caverna onde um Aboiguaçu está hibernando, próximo ou ao redor dela, há uma vila bem grande de abatis. Existem especulações sobre o fato dos abatis dominarem um segredo que eles utilizam para acalmar o Aboiguaçu e colocar ele para dormir no seu processo de hibernação mais profundo. Inclusive, são eles que manteriam o Aboiguaçu dormindo. Porém, existe uma outra fala que diz que os abatis nascem do sonho do Aboiguaçu. Por isso que assim que o Aboiguaçu cava a sua toca para hibernar, pouco tempo depois, abatis surgem ao redor do local. Qual versão é verdadeira? Fica a critério de vocês. Como utilizar o Aboiguaçu na sua aventura de RPG? Primeiro ponto, ele é um chefe de campanha. Ele é um monstro colossal, de potencial destrutivo imenso. A aparência do Aboiguaçu é muito ímpar. Ele é um peixe serpentoide comprido, que seria meio que uma mistura de um enguia com um surubim. Ele tem a forma do seu couro, das suas escamas e das pintas, parece um surubim,
só que o seu corpo é comprido, cilíndrico e com a bocarra cheia de dente como um enguia ou algo do tipo. O Aboiguaçu ele tem estatísticas em todos os sistemas extremamente robustas, contando com mais de 300 pontos de vida em todos os sistemas e jogadas de ataque e dano muito altas. Além disso, vale frisar que ele é um monstro de cerco. No D&D isso é muito relevante porque faz com que ele cause o dobro do dano a estruturas e dessa forma ele seja mais apto a destruir cidades inteiras sem muito esforço. A categoria de tamanho do Aboiguaçu é colossal. Somado com seus atributos pra lá de exagerados e o seu dano igualmente exagerado, e isso não é uma crítica, para essa categoria de monstro tem que ser isso mesmo, porque o Aboiguaçu é um monstro bruto, de elite e solo. Ele é o desafio para um grupo de nível alto sozinho, ele vai performar contra esse grupo sozinho e ele vai baixar a porrada no grupo sozinho, tenha certeza, porque ele é muito forte. Então não utilizem ele em combate de uma maneira meio que jogada. Ele não é uma criatura que vai aparecer só porque você balançou os dados na tabela de monstro errante e ele veio. Aliás, uma forma muito mais legal é vocês utilizarem o Aboiguaçu como mote para uma aventura. O objetivo base de evitar o despertar do Aboiguaçu já é suficiente para vocês terem muitas campanhas e aventuras com base nele, visto que o seu despertar é sim uma catástrofe. Pensem que o Aboiguaçu ele pertence à mesma categoria de monstros fantásticos em que se inserem o Tarrasque e os vermes da areia de Duna. São criaturas muito grandes que destroem tudo por onde passam, de forma bastante implacável. E ele não faz isso porque ele é mau e etc. Ele faz isso porque é o que ele precisa fazer para sobreviver. Falando em ideias de aventura com base no Aboiguaçu, a gente tem 3 opções aqui para dar uma inspiração para vocês. A primeira delas é a cidade perdida sob o rio. O grupo chega num local onde deveria haver uma cidade, pode ser uma cidade que fosse importante, com grande relevância histórica, ou até um local que era considerado lendário. E lá eles se deparam com o rio, ao invés de se depararem com a cidade. Ao investigar um pouco mais, eles descobrem que a cidade foi afundada pelo Aboiguaçu. Ele engoliu a cidade e depois ele regurgitou grande parte da cidade. E agora as ruínas e seus segredos e seus tesouros estão no fundo do rio, e se for explorar pode ser que o Aboiguaçu acorde. Uma segunda ideia seria sobre o ovo do Aboiguaçu. Os aventureiros podem ser contratados para recuperar um ovo de Aboiguaçu ou capturar um ovo de Aboiguaçu antes que ele ecloda. Porém, existe uma outra forma que seria encontrar esse ovo e devolver esse ovo para a mamãe Aboiguaçu antes que em sua busca por seu filho, pelo seu ovo, ela destrua tudo por onde ela passa, criando um monte de rio novo, um monte de caverna nova e regaçando a civilização sem dó nem piedade. Por último, tem um plot um pouco mais complexo, que ele sai um pouco dessa ideia de aventura baseada no monstrão que a gente não quer que destrua as coisas porque sim. Uma região está sendo castigada por uma seca sem precedentes. Em dado ponto dessa região, o rio secou e a caverna do Aboiguaçu se tornou aparente na superfície. Os habitantes dessa região começam a peregrinar para essa caverna porque alguns pensam que a água do rio desceu por essa caverna e por isso o rio secou, outras acham que ali dentro há um grande segredo. E eles começam a rezar, a fazer rituais ao redor dessa grande caverna e a atirar sacrifícios lá dentro. A questão é, depois de um certo tempo o Aboiguaçu ele desperta. E aí a aventura se torna uma corrida contra o tempo por parte dos aventureiros para colocar o Aboiguaçu em estado de hibernação de novo e evitar que ele destrua tudo. O mito do Aboiguaçu deixa uma mensagem sobre compreender e respeitar
as forças da natureza que você não pode controlar, não pode e não consegue. A relação dele com os abatis tem também uma função meio que de moral da história, porque enquanto os abatis representam a comunhão e a harmonia com a natureza, o Aboiguaçu representa o tamanho total da natureza e o quanto ela pode ser destrutiva e incontrolável. Então, utilizar essas duas criaturas juntas dentro de uma aventura torna tudo mais rico e muito mais interessante. Para conhecer mais sobre as estatísticas de jogo, dos abatis que eu falei no vídeo passado, do Aboiguaçu que eu falei aqui, vocês têm que conferir o Bestiário do Folclore Brasileiro, da Tria Editora. O link para o site da editora tá na descrição e usando o cupom CONTAREMESTRAR10 vocês têm 10% de desconto, então garantam o seu Bestiário do Folclore Brasileiro. Não se esqueçam de seguir o Contar e Mestrar em todas as redes sociais, se inscrever no canal aqui no YouTube e deixar nos comentários como você faria para utilizar o Aboiguaçu de forma interessante na sua aventura. E a pergunta polêmica do final do episódio seria, numa trocação de soco franca, quem ganha, o Aboiguaçu ou o Tarrasque? Eu voto no Aboiguaçu, já falei. Esse foi o da Lenda ao RPG e eu espero vocês semana que vem. Um abraço do Rufus e até mais.